Iniciativa Prefeito, Projeto de Lei Ordinária 5.359/2017, autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil, S.A. e da outras providências. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.641, em 17 de novembro de 2017. Publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 9.646, em 24 de novembro de 2017. Regime de urgência, votação global e nominal, aprovação, maioria absoluta, primeiro turno. Está em discussão o projeto que acaba de ser lido. Para discutir, eu queria que o líder do prefeito o líder fosse está aqui ao lado fazendo discutir. atendimento, ele já vem, vereador, acabou de me comunicar. Mas eu me proponho a fazer discussão. Então, agradeço, professora Josete, 15 minutos prorrogáveis. Na sequência, eu acredito que o líder, vereador Mauro Inácio também. Vereadora professora Josete, professor Mauro Inácio, na sequência, acredito que o vereador Pia. Ele está atendendo. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, funcionários da casa, demais presentes. Uma fase difícil da vida que tem que ficar tirando óculos. Bem, nós vamos tratar agora da mensagem 57, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil e da outras providências. Então, esse projeto, na verdade, nós tivemos aprovação no regime de urgência na casa. Obviamente, nós sempre apontamos a necessidade de que os projetos cheguem com tempo para que nós possamos analisá-los e realmente cumprir com aquele que é nosso papel, que é de controle, é de fiscalização do Executivo. Mas, obviamente, como há um prazo limite, né, que se expira, no sentido de que o município tenha legislação aprovada para que possa realmente receber esses recursos, vamos aqui, entendemos que é importante a aprovação do projeto. No caso da mensagem, se coloca aqui no segundo parágrafo alguns dados acerca da malha viária de Curitiba, que possui uma extensão de 4.515 quilômetros, e nós temos 93,9% coberto por pavimento alternativo, asfalto, concreto e outras modalidades. Quando nós falamos de pavimento alternativo, nós estamos falando do antipó, e sabemos a dificuldade que é a conservação e o gasto que se tem no sentido de estar garantindo que esses trechos que são pavimentados com antipó sejam transitáveis, né? Então, claro que entendemos a necessidade de que haja a conservação e também a ampliação do asfalto permanente, né? Da pavimentação asfáltica, de fato, que tenha durabilidade, enfim, que tenha uma estrutura, né, que possa suportar o tráfego, né? Acho que tem engenheiros aqui que têm mais conhecimento que eu, inclusive, para poder falar sobre isso. Bem, então, nesse sentido, nós entendemos que, óbvio, é uma necessidade da cidade, né? E que nós precisamos realmente atender essa demanda da população. Quando nós conversamos tanto com o líder como com a assessoria, que é o Dr. Rodrigo, que acompanha aqui os debates na casa, com a assessoria do Executivo,
nós já alertamos para a falta de algumas informações que o projeto deveria trazer, né? Então, ontem chegaram essas informações e que são importantes para que nós possamos ter mais segurança no sentido da aprovação do projeto, uma vez que se trata, né, de uma operação de crédito e que nós precisamos ter todos os dados necessários, inclusive dados técnicos que são exigidos tanto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é 101 de 2000, como da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal Municipal, que foi aprovada por essa Casa em agosto desse ano, que também, coincidentemente, é Lei número 101, só que de 2017, e uma legislação municipal. Nós temos aqui no artigo 1º do projeto o valor desse crédito, que é um valor de 60 milhões de reais, e que está embasado na resolução CMN número 4563, de 31 de março de 2017, e suas alterações. Também, né, no mesmo artigo, se coloca a observação das disposições da Lei Complementar 101 de 2000, como eu já havia falado. Bem, também no artigo 2º, os recursos provenientes dessa operação de crédito a que se refere a lei deverão ser consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais nos termos do inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 32 da Lei Complementar 101 de 2000 e também dos artigos 42 e 43, inciso 4º da Lei 4320, de 17 de março de 64. O artigo 3º coloca que os orçamentos e os créditos adicionais deverão consignar anualmente as dotações orçamentárias, as amortizações e aos pagamentos dos encargos relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo 1º. E também fica o chefe do Poder Executivo, segundo o artigo 4º, autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada. O artigo 5º ainda determina que para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e demais encargos financeiros, as despesas da operação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar na conta corrente de titularidade do município, mantida em sua agência, a ser indicada no contrato, em que são efetuados os créditos dos recursos do município, os montantes necessários às amortizações e pagamento final da dívida nos prazos contratualmente estipulados. Então, esse é o teor geral do projeto. E ontem nós tivemos a anexação de alguns dados que são bastante importantes para que o projeto possa ser aprovado. Então, primeiramente, nós já havíamos conversado com o Rodrigo em relação à necessidade de planilhas, minimamente, que apontassem quais são as ruas a serem beneficiadas com esses, enfim, com esses recursos, né, que garantirão tanto, na verdade, a manutenção, como também a pavimentação de novas vias. Então, o que já havia sido colocado é que, na verdade, está se terminando esse levantamento das ruas e que, assim que haja a finalização desses relatórios, nós tenhamos acesso. Uma das questões, inclusive, que nós debatemos aqui na oposição, o vereador Goura tem, né, mais elementos, inclusive, para
para fazer essa discussão, a importância, né, de, obviamente, nós garantirmos, né, que tenhamos ruas que garantam um tráfego adequado, mas também se pensar em outros modais alternativos para além dos carros, para além dos ônibus, porque essa é uma questão importante, tanto no que diz respeito à sustentabilidade, mas também para a garantia da mobilidade urbana, né, principalmente numa grande metrópole como é Curitiba, né? Então, eu acho que esse é um aspecto importante que merece o nosso destaque. Bem, além disso, em relação ao que a Lei de Responsabilidade Fiscal aponta no artigo 32, que cabe ao Ministério da Fazenda verificar o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da federação, compreendendo a análise dos pareceres técnicos e jurídicos, e saliente-se que a existência de prévia e expressa autorização para contratação no texto da lei orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica, é a primeira condição a ser atendida pelo ente solicitando. Inclusive, a lei autorizativa é condição sine qua non para a elaboração especial do parecer jurídico. Então, assim que os pareceres forem concluídos, podem ser enviados para conhecimento da Câmara. Então, esse é um segundo item em relação aos esclarecimentos encaminhados pelo Executivo. Também em relação à capacidade de endividamento e pagamento do município, que diz respeito ao artigo 167 da Constituição Federal, aponta-se aqui tanto as informações do no portal da transparência, em relação ao relatório de gestão fiscal e o demonstrativo da dívida consolidada líquida, né? Como também, atualmente, o percentual da dívida consolidada em relação à receita corrente líquida é 17,24%. Então, isso nós já temos, né, o conhecimento que o endividamento do município ele é baixo em relação ao teto estabelecido pela resolução do Senado Federal, a resolução 40/2001, que determina um teto de 120%, né, de endividamento em relação à receita corrente líquida. Então, é claro que o município, nesse aspecto, em dívidas a médio e longo prazo, ele tem uma saúde financeira importante. Também foram anexados 3 documentos, o anexo 1, que é o demonstrativo da dívida consolidada líquida, o anexo 2, que é o demonstrativo das obrigações junto às instituições financeiras, e o anexo 3, que é o boletim de finanças dos entes subnacionais. Ainda o anexo 4, que é o relatório resumido da execução orçamentária, balanço orçamentário, e o anexo 5, o demonstrativo das receitas de operações de crédito e despesas de capital. Então, aqui é um documento assinado pela diretora da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento, que é a Ana Cristina Jaime. Bem, então, eu acho só importante destacar que, em relação ao anexo 2, nós temos um relatório aqui do Departamento de Contabilidade, da Divisão de Controle da Dívida Pública, onde são elencadas todas as operações de crédito e detalhado tanto a origem, né, o credor, como o valor da operação, os juros e taxas, garantias, data do contrato, vencimento e saldo devedor de cada contrato. Então, esse é um dado bastante importante e que, obviamente, nos dá segurança para poder votar o crédito com todas essas informações. Bem,
Importante dizer também, o anexo 3, ele traz uma tabela com a nota da CAPAG dos municípios, e aqui Curitiba, nesse caso, aparece com uma classificação A, que também acho que é importante no sentido de termos as condições para que o município assuma essa operação de crédito. Bem, de forma geral, seriam esses os aspectos que nós teríamos a trazer para o debate, mas eu acredito também que agora, não tratando das questões técnicas nem do mérito desse projeto, mas também apontando algumas preocupações que nós temos em relação à situação financeira que o município, em que o município se encontra. É óbvio que a médio e longo prazo nós temos aqui todas as informações apontando a capacidade de endividamento do município. Então, vou pedir mais 10 minutos, senhor presidente, só para poder finalizar. 10 minutos. Então, é claro, né, que, nesse sentido, não somos contrários a buscar operações de crédito para garantir um atendimento às necessidades da população. Mas eu vejo que, me parece que há uma tendência nessa gestão em relação a fazer determinadas intervenções que tenham visibilidade, como é a questão do asfalto, que é uma necessidade, ninguém está discutindo. Eu acho que todo cidadão e cidadã tem direito a que o asfalto chegue até a porta da sua casa, né? Isso é uma questão de qualidade de vida também. Mas acredito que nós temos que pensar também em situações onde possamos fazer operações de crédito para garantir políticas públicas, né, em outras áreas, principalmente em áreas que, no meu entendimento, são áreas prioritárias, como saúde, como educação, né, como a questão da política de assistência social, sempre retomando, né, a importância de uma política de assistência que não seja clientelista, mas uma política de assistência que leve à construção de autonomia daquelas pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, né? E, nesse sentido, acho que é importante citar a população de rua, por exemplo, né? Nós queremos que eles não dependam mais de benefícios e nem de políticas imediatas apenas, que são necessárias, porque nós temos que garantir que essas pessoas tenham acesso a condições mínimas, dignas, né, de sobrevivência, né? Então, é claro que nós temos que dar o peixe, porque as pessoas não podem morrer de fome enquanto a gente ensina a pescar, né? Mas temos que construir a autonomia dessas pessoas. Então, quando a gente trata da política de assistência, é nesse sentido que nós fazemos a defesa do Sistema Único de Assistência Social. Então, eu acho que nós temos que investir ainda em vários programas que levem à construção dessa autonomia, né? Então, nesse sentido, é que eu acredito que também gostaríamos de ver aqui operações de crédito que sejam voltadas à área, né, de saúde, de educação e de assistência social. Então, vamos votar favoravelmente, né, a essa operação de crédito, mas trazendo, né, para a discussão essas observações que fiz aqui. E vejo que temos, sim, que buscar alternativas, né, de termos pavimentação asfáltica, né, de fato, e que possamos, né, principalmente priorizar
aqueles trajetos onde nós temos, né, o transporte coletivo de Curitiba. Quem utiliza ônibus sabe ao que eu me refiro, quando em várias linhas de ônibus nós temos ainda o antipó. E que nós vemos lá mensalmente, geralmente, uma operação tapa-buraco, porque, obviamente, é uma pavimentação que não é definitiva e que não suporta grandes impactos, né? Então, se eu tenho ônibus circulando ali, né, pelo menos a cada 20, 30 minutos, nós sabemos que esse tipo de pavimentação não vai suportar e, obviamente, exige uma operação tapa-buraco e que, a médio e longo prazo, significa um gasto muito grande, né? Então, espero que a prioridade do Executivo possa ser, sim, né, a pavimentação, né, dos trajetos que dizem respeito às linhas do transporte coletivo de Curitiba, né? Estamos aprovando o crédito, mas espero que esse seja um dos critérios principais para a escolha das ruas que serão beneficiadas com essa pavimentação asfáltica. Seria isso. Obrigada. Continua em discussão, projeto, emendas para discutir. Vereador Mauro Inácio, concedemos a palavra por 15 minutos. Senhor presidente, Tico Kuzma, vereadoras, vereadores, realmente é uma satisfação essa casa poder discutir uma operação de crédito de 60 milhões que visam exatamente atender os anseios da nossa população. Essa é uma demanda frequentemente apresentada nas audiências públicas. Os vereadores e vereadoras que participam desses eventos sabem o quanto é reivindicado essas operações de implantação de antipó em toda a cidade. Certamente cada um dos vereadores e das vereadoras tem uma dezena de ruas para apresentar como sugestão ao Executivo para que receba a implantação de antipó. Quero dizer que no momento de crise, de intolerância que todo o país vive, Curitiba caminha para frente. Curitiba tem demonstrado ao longo desses 11 meses, na gestão Rafael Greca e Eduardo Pimentel, que é possível sim avançar. Nós podemos ver hoje em toda a cidade obras. Agora, há pouco, às 9 horas da manhã, foi inaugurado o binário Matheus Leme, Nilo Peçanha. Peço licença ao vereador que ocupa a tribuna, vai ser garantido o seu tempo, mas registramos a presença e convidamos para que venha à mesa o ex-vereador, o ex-deputado, ex-presidente da Itaipu, o Jorge Samek, está prestigiando essa sessão de hoje. Com o tempo, o vereador que ocupa a tribuna. Ok, obrigado. Como eu dizia, o binário da Matheus Leme com Nilo Peçanha foi inaugurado agora há pouco, uma outra medida inovadora da nossa cidade, que também enfrenta esse problema com o trânsito caótico que é vivido em todas as cidades, as grandes cidades. Também é preciso lembrar que todos nós, como eu já disse, tem sugestões. E lá na Regional de Santa Felicidade, eu tenho apontado, ao longo desses 5 anos, algumas demandas também para a implantação de antipó. Como, por exemplo, a rua Helena Betezek, paralelo ao contorno norte, que já foi feita nessa gestão 140 metros, mas ainda há uma pendência com o DR e há necessidade de mais 800 metros para ser implantado o antipó. Também a rua Soledade Regina Salzovo Mourão, é uma extensão de 1.400 metros, ali na região do Butiatuvinha, próximo à APA do Passaúna, também é uma outra demanda daquela região, já apontada em audiências públicas e até o momento ainda não foi realizada. Quero dizer números que foi apresentado na mensagem do prefeito. A malha viária de Curitiba possui uma extensão de 4.515 quilômetros. Cerca de 93% é coberta por pavimentação alternativa, por asfalto e concreto. Outras cujas intervenções para ampliação devem ser permanentes. No entanto,
6% dessa extensão, que representa 275 quilômetros, localizada principalmente em loteamentos e áreas de interesse social, possui apenas tratamento em cyber. Ou seja, 275 quilômetros de ruas da nossa capital ainda estão em cyber. E é necessário, sim, avançar com essa evolução. Porque em dias de seca é poeira, em dias de chuva é lama. A população frequentemente apresenta essa reivindicação nas audiências públicas. É preciso destacar aqui também a ação do prefeito e do vice-prefeito, e junto com o governador Beto Richa, que esse ano também conseguiram já a atração de 100 milhões via governo federal para mobilidade em nossa capital. Ou seja, no momento de crise, que geralmente, primeiro ano de mandato, as cidades ficam paralisadas, tentando acertar as contas, Curitiba foi além disso. Curitiba acertou suas contas, ou vem acertando, e agora consegue investir, consegue buscar recursos, operações de crédito, para dar continuidade e dar atendimento aos anseios da nossa população. Quero lembrar ainda que já está em processo de licitação esse ano, e que deve acontecer já no início do próximo ano, a implantação de antipó na Rua José Boico, Rua Francisco Boscardim, Rua José Vizinheski e Antônio Colodi, essas duas últimas por emenda desse vereador, que terão antipó já no início de 2018. São ações positivas, às vezes invisíveis aos olhos das pessoas menos atentas, mas que colocam a nossa capital como destaque. Passo uma parte à vereadora Noêmia Rocha. Muito obrigada, vereador. Eu quero dizer que também não sou contra o asfalto. Nós tivemos recentemente aí o TCE fazendo uma ação junto às licitações que foram mal feitas pela prefeitura. É uma crítica que eu faço. A outra é, a prefeitura não está conseguindo fazer um orçamento próprio, por isso está pedindo os aditivos. E na minha leitura, eu acho que nós deveríamos pensar mais em saúde, em educação. Asfalto é um benefício, mas a gente sabe que gera muito voto. A gente sabe disso. Quem é uma ação mais para dentro é saúde, é educação. Então, eu faço uma crítica, justamente por isso. Nós temos que pensar, tudo bem que é um aditivo, mas temos que pensar em investimento na saúde, inclusive em pesquisas, que não há. Nós temos hoje orçamento para subsídios. Aí a minha pergunta é a seguinte, o pacotaço não tinha essa ideia de cortar gastos e gerar receitas? Nós estamos invertendo, nós estamos, na verdade, gerando despesas. Então, a nossa preocupação, volto a afirmar, concordo, precisa mesmo, a população precisa de asfalto, gera também benefícios de saúde para a pessoa, pó, poeira, apesar de Curitiba não é uma cidade empoeirada, mas a minha crítica precisamos pensar, enquanto gestores, em impedir esses aditivos, porque a gente só vê asfalto, 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 asfalto. A gente tem nas audiências públicas, a gente nos preocupa também que a própria população pede muito asfalto. Mas, enquanto gestores, precisamos pensar, então, em investimento em pesquisas para a saúde e educação. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Noêmia Rocha. Muito importante sua observação. Quero dizer que Curitiba está gerando atendimento. Curitiba ficou, ao longo dos últimos 4 anos, parada. Vossa Excelência, que tanto brigou pela saúde aqui, sabe o quanto foi difícil fazer o pagamento daquelas emendas coletivas, que na verdade não foram feitas, se não me falha a memória, R$1,5 milhão de reais, que nós apresentamos emenda. Que o Rafael Greca não cumpriu. Não, que o prefeito Gustavo Frutti não cumpriu. Não, foi esse ano, emendas passadas. Eu estou falando aqui de R$1,5 milhão, tá? Nós discutimos aqui, e foi tema nesse plenário, e o prefeito Gustavo Frutti não cumpriu as nossas emendas destinadas à saúde. Todavia, o prefeito Rafael Greca passou agora, recentemente, eu vou pesquisar os números, talvez o líder possa me ajudar, dinheiro para o hospital evangélico, dinheiro para o Pequeno Príncipe, ou seja, aquele saldo negativo que a cidade estava numa UTI,
está sendo recuperado. Naturalmente que não vai acontecer da noite para o dia. Nós vamos conseguir fazer um milagre e tirar a nossa cidade, na questão de saúde, da UTI, da noite para o dia. Mas muito se avançou nessa questão de saúde, e eu posso pedir o apoio ao nosso líder, trazer essas informações. Agora, a cidade precisa do nosso apoio. A organização social, que foi votada aqui, a questão de 2 meses, e que agora já foi liberada pelo Ministério Público, é para reativar a UPA da SIC, que foi fechada na administração do prefeito Gustavo Frutti e ainda não foi reaberta. Essa casa, os vereadores, todos que se comoveram com essa questão, que votaram para colocar a organização social, estão querendo sim mais saúde para a nossa população. E essa é uma forma de atender os anseios da nossa população. Vereador Cacá Pereira. Quero saudar o vereador, dizer que realmente a questão da massa asfáltica, enfim, das 4.500 quilômetros que nós temos na cidade, realmente precisam ser revistos. Foi esquecido aí no passado e até então continua, vem do então prefeito Beto Richa, Dutti. Mas quero dizer que quando Vossa Excelência fala da questão da SIC, que fechado pela gestão passada, é verdade. Foi fechado por 120 dias, que era no final da gestão. Teoricamente, era para ter reaberto em janeiro, fevereiro, no máximo, deste ano. Não foi o caso. Mas daí a incumbência, o prefeito que assume, assume ônus e bônus. Mas quero dizer também que a saúde não está a bel prazer como realmente está a bel prazer aí, como está mencionando hoje mesmo a unidade de saúde Tancredo Neves, foi fruto de matéria, tendo em vista o esquecimento da gestão com profissionais, com estruturas, para que realmente possa atender a sociedade. Eu entendo que assim o asfalto precisa, eu também defendo, porém ele é mais visível, dá mais voto, como a própria vereadora Noêmia falou, mas em prática o que nós temos que trabalhar é pela saúde. As unidades de saúde, sim, estão precárias no sentido de estrutura e quadro funcional. Então o prefeito precisa se ater à questão da educação e à questão da saúde, que prioritariamente é prioridade na vida de qualquer ser humano e na vida dos munícipes. Mas eu também concordo que se tem uma verba específica, precisamos trabalhar nesse sentido, mas que sejamos justos, honestos e transparentes, que a gestão não está boa como nós pregamos aqui. Quando menciona várias obras na cidade, olha que eu rodo muito a cidade, até agora eu não vi essas obras na proporção mencionadas, mas o senhor faz o papel na condição de membro da massa. Eu ando muito e não estou vendo na mesma proporção. Pode até fazer uma relação, quem sabe de 1/4 de uma página, de meia página de A4. Muito obrigado pela parte, vereador. Vereador Cacá Pereira, quero dizer o seguinte, realmente a gestão do prefeito Gustavo Frutti, ela ficou muito na teoria. Não sei se ela deixou os recursos para a efetivação da reforma da UPA da SIC. É preciso checar isso. E, na verdade, quero dizer também que hoje a arrecadação do município de Curitiba em impostos, IPTU, ISS, ITBI e taxas, que dão aproximadamente 4 bilhões e 500 milhões, 90% desse valor é para pagamento da folha de pagamento, da folha dos servidores. Ou seja, Curitiba vive uma crise. Ninguém está dizendo que nós estamos num paraíso. Nós vivemos uma crise e é preciso soluções para enfrentar essa crise. E a Prefeitura, na gestão Rafael Greca e Eduardo Pimentel, vem enfrentando esses desafios e vem mostrando ações positivas em nossa cidade. Vereador Sabino Piccolo, na sequência, vereadora Manfron. Eu agradeço a parte e peço licença aos nossos vereadores para cumprimentar o nosso ilustre visitante, Sua Excelência, o ex-vereador Jorge Samek, dos grandes e memoráveis debates nesta casa, onde se debateu a cidade aqui por muitos anos, onde se liderava o grupo de oposição aqui. Parabéns pela tua trajetória, tanto como vereador, deputado federal e, por último, na Itaipu. Seja bem-vindo sempre a essa casa, viu, Samek? Seja muito bem-vindo. Gostaria de contribuir com o debate. Já falava naquele outro empréstimo que foi feito aqui na Fomento Paraná, que se tratando de pavimento, vereador Mauro Inácio, pavimento, a minha amiga e ilustre vereadora
Noêmia Rocha falou que tem que cuidar da saúde. Tem que cuidar da saúde, sim, tem que cuidar da educação, mas quero lembrar que o pavimento é saúde, é autoestima, valoriza as pessoas, valoriza a cidade, realmente precisa investir em pavimento, principalmente nas ruas de Saibro. E, claro, não esquecendo daquelas que tem que revitalizar com a nossa recicladora, que fica barato, né? Então, só contribuindo, quem votar contra esses projetos está votando contra a cidade, porque é benefício para a cidade, para a população, principalmente aqueles que mais precisam, aonde não tem o pavimento. Então, parabéns pelo teu debate e, com certeza, os democratas vão votar a favor do projeto com muita satisfação. Obrigado, vereador Sabino Piccolo. Realmente é essa a questão. É a cidade, diante da crise, diante dos obstáculos, não ficar parada. Ter ações propositivas. E isso a gestão tem feito. Vereadora Maria Manfron. Obrigada pela parte, quero cumprimentar a todos, muito bom dia. Eu vejo como é necessário ser feitas essas revitalizações nas ruas. Nossa Curitiba estava muito, tem muito buraco ainda, então como é necessário? Exatamente, está abandonada, largada, agora não, ela voltou, que a gente já ouve as pessoas falando também que está começando a voltar a nossa Curitiba. Então, eu vejo como necessidade, até por segurança, que sejam feitas essas revitalizações. Porque é tão importante, porque se um buraco é muito grande, entra um carro ali, o que acontece? Pode bater, pode estourar os pneus, a roda, e pode acontecer um acidente. Então, temos que votar, sim, a favor desses projetos. Obrigada. Obrigado, vereadora Maria Manfron. Lembrando, eu quero reafirmar aqui, que isso é um apelo que vem da comunidade através das audiências públicas. Ou seja, o prefeito está indo ao encontro dos anseios da nossa população. Vereador Giovanni Fernandes. Eu gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência por esse lindo debate e dizer que todos os vereadores são eleitos pelo povo em todas as audiências públicas. O senhor quer quanto tempo de prorrogação, vereador? Mais 10 minutos. 10 minutos prorrogáveis. Continuando em todas as audiências públicas, o clamor da população é asfalto, 80% asfalto. E temos que cumprimentar também o nosso prefeito Rafael Greca, com mais de 60 ruas já revitalizadas em Curitiba, e a maravilha que ficou a linha verde. Como está bom, ontem estava na missa de 34 anos de sacerdote do padre Renato Búrico, e a população agradecendo pelo prefeito ter olhado com carinho a linha verde, aonde liga o Tatuquara aos demais bairros de Curitiba. Então, meu voto é positivo e, junto com o nosso líder Pia, nós estaremos aprovando esse recurso para a melhoria de Curitiba. Muito obrigado. Uma parte na sequência, vereador. Mauro Bobato. Na sequência, vereador Bruno Pessutti, aqui no lugar do doutor Vumir. Obrigado, vereador Giovanni Fernandes. Na verdade, eu não tive a oportunidade de passar na linha verde ainda, mas todos nós sabíamos o quanto estava precário aquele trecho da linha verde. Realmente aquilo era uma afronta, né? Parte da rua, da linha verde, tão bem produzida, e aquele trecho ali do Pinheirinho em péssimas condições, que agora já mudou, já voltou a ter um pavimento revitalizado. Vereador Mauro Bobato. Obrigado pela deferência, Mauro Inácio, e agradeço o Bruno pelo respeito a meus cabelos brancos. Eu só queria registrar, não é o debate especificamente sobre o projeto, Mauro, mas acaba influenciando. Nossa cidade passa por um novo momento político, cultural, e eu queria referendar o meu agradecimento ao prefeito Rafael Greca pela maneira que está conduzindo. As dificuldades são enormes, eu estou recebendo ligação de assaltos aqui em fiação telefônica, a nossa unidade de saúde pegou fogo, estamos tendo dificuldade de voltar a fazer funcionar. Eu vejo o Zezinho do Sabará, o Toninho, brigando pela UPA 24 horas no SIC. Com certeza as dificuldades são enormes, mas a equipe que está à frente da prefeitura, e nesse quesito eu apoio a gestão, por entender que é o melhor para a cidade, eles estão tentando dar um novo ritmo, um novo rumo para a administração, a gente acompanha na medida do possível e tenta prestigiar da maneira que pode, aprovando um projeto como esse, que com certeza vai trazer uma melhor de vida significativa para a população. Existem outras demandas, a gente vai procurar soluções para elas, mas queria parabenizá-lo pelo pronunciamento e estaremos acompanhando
o projeto do prefeito. Obrigado, mano. Peço uma parte, nobre vereador. Obrigado, vereador Mauro Bobato. Mauro, é importante uma ressaltar parte antes. que uma cidade nunca estará pronta. Porém, ela tem que avançar. Só teremos uma cidade pronta quando nós partirmos para o paraíso. Quem tiver a felicidade de estar no paraíso, estará no céu, estará então com uma cidade perfeita. Enquanto isso, temos aqui desafios e temos que lutar para vencê-los. Vereador Bruno Pessutti. Muito obrigado pela parte, vereador Mauro Inácio. Esse empréstimo, essa tomada de crédito, há anos é esperada por nós vereadores para que a cidade de Curitiba possa receber investimentos. Desde que estou vereador, desde 2013, venho lutando para fazer com que a prefeitura fizesse operações de crédito, porque há dois tipos de dívidas, as dívidas boas e as dívidas ruins. Dívidas ruins são essas deixadas entre as gestões que forçam o orçamento. As dívidas boas são essas parceladas com juros baixos em longos anos, que trarão benefícios diretos à população. E não diferente é a aplicação desses recursos em construção em asfalto. Nenhuma família consegue, por exemplo, construir a sua casa própria sem recorrer a financiamentos. E a cidade, da mesma forma como você falou, faz dessa forma para avançar. A casa da família curitibana não está pronta, a cidade não está pronta e precisa buscar financiamento junto às instituições bancárias para trazer os benefícios para a população. Então, dessa forma, aprovaremos esse projeto porque temos certeza que a população lá na Regional Boa Vista, no Tatuquara, na Santa Felicidade, ou seja, em toda a cidade, será atendida com mais asfalto, principalmente naquelas ruas que demandam dessa pavimentação. Muito obrigado e parabéns pela sua explanação. Obrigado, vereador Bruno Pessutti. E Vossa Excelência pontuou muito bem a necessidade de nós levarmos esses investimentos, apontarmos esse investimento ao Executivo. Vossa Excelência que tem feito um belo trabalho lá na Regional do Boa Vista, tem acompanhado a região do Santa Cândida, bairro Alto, e eu acho que é isso. Nós temos que aqui dar voz e vez às demandas da comunidade. E lembrando que essa casa aqui também tem ações positivas sim. Recentemente, o nosso presidente, todos nós aqui, a Câmara repassou 35 milhões para a nossa Curitiba. 35 milhões para investimentos e parte desse investimento para revitalizações de ruas e manutenção da nossa cidade. Vereador Jairo Marcelino, com a parte. Obrigado, nobre vereador. Quer dizer a Vossa Excelência que votei favorável ao regime de urgência para que esse projeto viesse à votação no dia de hoje e que votarei favoravelmente. Mas quero aqui parabenizar o nosso vice-prefeito, secretário de Obras de Curitiba, Eduardo Pimentel, que desde que assumiu a secretaria não passou sequer um dia sem trabalhar, sem correr à cidade e trazendo esse benefício. Tem aqui a sua mão, como tem também, claro, do prefeito, mas dizer que ele está fazendo aquilo que seu avô falava: Paraná, aqui se trabalha. Muito bem, obrigado, vereador Jairo Marcelino. E vindo esse reconhecimento de Vossa Excelência, 32 anos nessa casa, certamente a Vossa Excelência tem 35? Vai fechar, né? Mas 33 agora. Então, vereador Jairo Marcelino, eu tenho certeza que é um reconhecimento de uma pessoa que conhece nossa cidade muito bem na sua região norte de Curitiba, mas a cidade como um todo. Vereador. Vossa Excelência tem legitimidade para fazer esse elogio. Vereador Oscalino do Povo. Caro vereador Mauro Inácio, é muito profícuo falar de uma Curitiba que está dando um salto, tanto quanto a comunidade cobrava, e lentamente, passo a passo, gradativamente, estamos avançando. Hoje, até para nós vereadores, tem estado mais significativo o encontro com a comunidade, vendo os resultados sendo positivos. Parabéns pela sua iniciativa. Essa dupla, Greco e Eduardo, estão correspondendo. Estamos indo atrás. As coisas estão acontecendo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Oscalino do Povo. Essa é a contribuição dos vereadores, das vereadoras para a nossa cidade. Que Curitiba continue avançando cada vez mais. Vereador Osias Moraes. Quero parabenizá-lo pela discussão e lembrar também que hoje Curitiba tem essa condição de fazer um empréstimo para esse investimento por conta do ajuste fiscal qual nós votamos nesta casa. E eu cheguei aqui em Curitiba em 2015 e notei que Curitiba
realmente não era a Curitiba que eu conhecia pela televisão, que eu conhecia pelas histórias, por conta de uma administração, talvez veio trazendo outros problemas de outras administrações. E Curitiba estava realmente largada, realmente esquecida. E com o ajuste fiscal, nós então demos condições a Curitiba, ao prefeito Rafael Greca, a toda essa equipe de ter condições hoje de fazer empréstimos como esse e dar esta condição à nossa comunidade que pede. Existem várias outras demandas. Não que a saúde esteja esquecida, não que a cidade ou outras demandas estejam esquecidas, mas é muito complexo e o que a comunidade quer realmente, o prefeito tem procurado atender e com certeza vai chegar à saúde, vai chegar à educação, vai chegar a esses que estão precisando. Obrigado. Obrigado, vereador Osias Moraes. Realmente, é no momento de crise que se cria. E Curitiba vem novamente inovando e vem aperfeiçoando o seu desenvolvimento. Vereadora Julieta Reis, o seu à parte. Vereador Maurinácio, cumprimentá-lo pela defesa do projeto e principalmente da reivindicação da nossa população. A cidade precisava realmente entrar na questão da manutenção em dia. Manutenção em dia é fundamental, porque com a manutenção em dia nós podemos ter recursos para fazer outros tipos de investimento. E a questão do asfalto é a reivindicação da nossa população, já foi dito aqui a questão das audiências públicas, e mesmo nós, vereadores, recebemos as solicitações diariamente. E não podemos esquecer da questão da valorização da propriedade, porque uma casa que tem uma rua esburacada, cheia de lama, tem um valor. Uma casa com asfalto na frente, arrumada, com calçada, a valorização da propriedade, com certeza, aumenta consideravelmente. Então, isso também tem que ser levado em conta para a nossa população, que a sua propriedade vai valorizar muito mais em função do asfalto. Agora, valorizando a propriedade, o valor venal da propriedade, também aumenta. Tem os índices daquela contribuição que todo cidadão tem que fazer para a prefeitura poder trabalhar e fazer a manutenção adequada. Então, é muito importante a gente levar em conta essa consideração. Não é 100% para asfalto, mas é um item importante dentro do orçamento. Parabéns. 30 segundos para concluir, presidente. 30 segundos. 30 segundos, vereador, por gentileza. Bom, eu quero agradecer, então, todos que contribuíram com esse debate. Quero dizer, finalizando, não que dá é mais nosso tempo orgulho na defender sequência. Curitiba, participar desse momento que Curitiba vive de avanço. Muito obrigado, conto com o voto favorável de todos. Nós temos o vereador Mestre Pop agora, na sequência, vereador Rogério. A senhora pode encaminhar. Para discutir, senhor presidente, se puder, se for possível. Vereador Goura também. Ok, vereador. Para encaminhamento, vereadora Noêmia, na sequência. Bom dia, senhoras e senhores. Vereador, desculpe. Vereador, juntal. desculpe. Deixa eu só zerar seu tempo aqui. Agora, perfeito. Bom dia a todos. Esse regime de urgência, ele se faz necessário. Eu participei de todas as audiências públicas que aconteceu na regional do Tatuquara. Acompanhei todas de perto e a maior reivindicação da população é a questão asfáltica. E lembrando, a importância do asfalto não é só na questão para veículo transitar, de maneira alguma. As ruas de Saibro também é questão de saúde pública. Nós temos muitas pessoas que é alérgica à poeira, que tem alergia, inclusive crianças e idosos, vivem diariamente dentro dos postos de saúde fazendo esse tratamento. Então, o regime de urgência ele se faz necessário. Desde o início do meu mandato anterior com esse, sempre trabalhei na solicitação, na urgência da questão asfáltica, da região do Tatuquara, do Campo Santana, do Rio Bonito e da Caximba. Por que eu abordo essa região? Porque é a região que mais cresceu nos últimos anos. E junto com esse crescimento foi a falta de infraestrutura. Então essa linha de crédito, ela se faz necessário, porque vai ajudar muito na malha viária, principalmente
nas ruas mais próximas que eu citei. Nós temos na região do Campo Santana, entrando para dentro do Tatuquara, a Rua Delegado Bruno de Almeida, que hoje praticamente ela virou uma mini BR, e a infraestrutura dela é péssima. E lembrando que é uma região que é um gerador de renda e de emprego. Ali nós temos em torno de mais de 30 olarias, que traz e ajuda no crescimento da nossa cidade. Nós temos a Rua Prosdóximo, que fica dentro do Tatuquara, aonde qualquer chuva que dá, aquelas pessoas rapidamente têm suas casas alagadas. Então nós precisamos sim, quando a pessoa fala qualquer coisa contra a questão asfáltica, a pessoa não mora nas proximidades onde tem rua de terra. Rua de terra, repito, é questão de saúde pública sim. Isso causa um transtorno gigantesco, não só para carro deslocar, mas principalmente para a saúde das pessoas. E essa linha de crédito vai vir outras, com certeza virão outros regimes de urgência para a questão da malha viária, e pode ter certeza que eu vou estar votando favorável. Eu tenho 2 trajetos para eu vir chegar até a Câmara Municipal. Eu vindo por dentro do Tatuquara ou eu vindo pela a linha verde. E na altura do Ceasa, até a Pluma, onde está acontecendo a pavimentação, ali já teve diversos acidentes. Recém teve um, faltando me parece que 5 dias para começar aquele asfalto, teve um acidente sim, um capotamento. Aquele pedaço não tem ciclovia e não tem área de acostamento. Então, um acidente, ele acontece constantemente. Então, quero deixar bem claro para vocês, vou votar sim, como sempre votei, e vou votar favorável a essa linha de crédito. Ela é muito importante, vai beneficiar a Curitiba, e espero que a região do Tatuquara, a região do Campo Santana, do Rio Bonito, Caximba, uma região que sempre subi aqui, lutei e defendi, que possa estar acontecendo a pavimentação, aonde essa região nós temos mais de 60% de suas ruas ainda de saibro, dificultando até quando as crianças vão para as escolas, o pedestre, enfim, tendo que dividir o espaço com os carros. Então, a questão da malha viária, ela é muito importante. E quero ressaltar e reconhecer o grande empenho do nosso secretário de Obras, Eduardo Pimentel. Inclusive, nessas últimas 2 semanas, encontrei com ele mais de 4 vezes dentro do Tatuquara, no Campo Santana, e esse empenho se faz necessário. Com certeza, isso é um direito da população, e a gente acredita que isso aí só venha beneficiar a população. Eu não poderia deixar de dizer, porque outro dia aqui no corredor alguém comentou comigo, mestre, você fala muito do Tatuquara, do Campo Santana, do Caximba, lá daquela região do Rio Bonito. Gente, é a região que mais cresceu nos últimos anos. Só que junto veio a falta de infraestrutura. No final da Miguel Furma, em continuação da Ângelo Tozinho, dentro das moradias urbanas, nós precisamos urgentemente que a malha viária complete aquela rua com asfalto e esteja uma ponte de concreto, não ponte de madeira, para que essas pessoas possam ter acesso à Rua da Cidadania. No final da Ângelo Tozinho à esquerda, nós precisamos do ligamento, de estender essa rua Ângelo Tozinho com a Alda Bassete, porque para as crianças ir para a escola, vereadora, as crianças têm que passar numa ponte que tem mais de 20 metros. E uma ponte que não dá condições. Geralmente ali tem muitos usuários de drogas. Em 2015 teve até um caso de um suposto tentativa de estupro. Então são coisas que nós precisamos. E a questão asfáltica, ela vem mais importante ainda. Dentro da Moradias Itaqui, no Campo Santana, nós temos o CEMEI, Juril Canaciari, que tem o seu entorno ainda de terra. É um CEMEI. Então eu acredito muito que o crescimento dessas obras, acredito muito que essa linha de crédito ela vai beneficiar não só o centro da cidade, onde tem que fazer o asfalto reciclável, que há necessidade, mas também beneficiar os moradores dos bairros mais distantes, aquele que ainda está numa situação precária, numa situação onde somente é as ruas de saibro. E reitero, a importância muito grande do asfalto para Curitiba. Para mim, a questão asfáltica, ela é questão de saúde pública, e o reconhecimento do nosso secretário de Obras, Eduardo Pimentel,
é igual eu falei no início. Só esse mês, dentro da minha região, eu encontrei com ele mais de 4 vezes, ele vendo a situação de perto. Então, vou votar favorável a essa linha de crédito, acreditando que o Tatuquara vai ser beneficiado com asfalto, o Campo de Santana, o Rio Bonito e a Caximba. Muito obrigado. Continua em discussão. Próximo vereador, Rogério Campos. Quinze minutos, vereador, prorrogável. Bom dia a todos e a todas. Em especial, quero cumprimentar o nosso colega ex-vereador Jorge Miguel Samek, vereador por 4 mandatos, é isso? Eleito a primeira vez em 1988. Parabéns, vereador. Obrigado pela presença. Senhoras e senhores, subimos nessa tribuna para falar sobre esse projeto de lei, o qual veio com regime de urgência, onde recebeu algumas críticas por ser regime de urgência. Mas eu acredito que se é para o bem da cidade, se é para o bem dos curitibanos e curitibanas, deve ser feito sim o mais rápido possível. A gente está cansado de saber que a prefeitura trabalha com o orçamento que tem do passado. E nós tivemos algumas votações já esse ano aqui, bastante calorosas aí, para tentar acelerar o processo de crescimento e da evolução da cidade. E eu falo, só um pouquinho, líder, e eu falo com a maior satisfação, manda um abraço para ele, por favor, deve estar escutando pelo som então. E eu falo com a maior satisfação que eu estou ajudando a governar essa cidade. Eu e vários vereadores aqui, principalmente aos que votaram a favor do plano de reajuste da cidade. Principalmente, nós estamos sim ajudando a governar a cidade. Os outros vereadores também estão ajudando. Estamos vendo agora que alguns ou outros estão entendendo que tem que votar a favor de projetos que sejam em prol da população, e é assim o meu voto dentro dessa casa. Pensando na população, pensando no povo curitibano. Quero dizer que eu não sei quantos por cento aí, dá para falar 200% diferente. O que está acontecendo nessa legislação em 11 meses do que aconteceu na legislação passada em 4 anos. Estamos vendo, sim, obras acontecendo na cidade. Estamos vendo recap sendo feito em vários lugares. Aquele trajeto da BR-116, linha verde, da empresa Mille até a empresa Pluma. Aquilo ali estava uma vergonha. Eu uso aquele trecho faz quase 30 anos. E aquilo ali é um lixo. Como falou a vereadora agora há pouco ali, tem situação na cidade que parece massa do que, vereadora? Um empadão. Uma camada em cima da outra, uma camada em cima da outra, aquilo é ridículo. E de repente vem o prefeito que muitas vezes é criticado, que muitas vezes é hostilizado, e vai lá e faz um negócio que passa vários prefeitos e nunca fizeram. Nunca ninguém arrumou, nunca ninguém consertou. Até pararam, estava correndo na rede social aí, aquela frase que o prefeito utilizou bastante. Tá ruim para você, deixa que eu faço. Pierre? O pessoal estava usando, não sabe fazer, deixa que eu faço.
Pararam de tirar sarro do prefeito com isso. Abaixaram a poeira. Porque o pior cego é aquele que não quer enxergar. E se é a favor dos curitibanos, tô junto. Se eu entender que não é a favor dos curitibanos, da maioria, tô contra, não interessa. Tenho rabo preso com ninguém não. O meu compromisso aqui é com a população. Eu me elegi com meus votos. O prefeito, ele cuida da cidade inteira. Cada vereador aqui puxa para um bairro, puxa para o outro. E assim nós vamos cuidando da cidade. Tem vereador que não tem bairro, que pega voto espalhado pela cidade inteira? Tem suas causas, Curitiba inteira? Tem. A gente sabe que tem. Eu estou vereador de Curitiba inteira, sim. Mas eu tenho um berço eleitoral que é o Tatuquara, Caximba e Campo de Santana, aonde diariamente eu ando, já que o projeto aqui fala da malha viária, fala de asfalto, também estou dando umas cutucadas boas lá no Bará. Será bem-vindo. Obrigado, vereador. E o projeto está falando de asfalto. Nós temos muitas ruas, mas muitas ruas, sem pressão, vereador, lá no bairro Tatuquara, lá no Campo Santana, lá no Caximba, que precisa... Uma parte, vereador. Já lhe concedo, vereador. E já somos cobrados, já fazem 5 anos. Esse é o quinto ano que, graças a Deus, nós estamos nessa casa. E eu ando no meio do barro, Pierre, na poeira, na lama. Lugar, quero que fique bem registrado, lugar aonde o prefeito Rafael Greca foi comigo, lugar aonde o vice-prefeito Eduardo Pimentel foi comigo, e faço uma observação ainda, com 27 dias de gestão. O que geralmente a população reclama? O cara se elege, some, ninguém encontra, desaparece. E o prefeito Rafael Greca foi lá dar uma atenção com 27 dias. Já voltou, já retornou, já esteve outras vezes. Atenção que tem o nosso vice-prefeito, que é o secretário de obras, o qual eu já estou aqui, ó, batendo na porta do gabinete dele, falando, olha, nós estamos ajudando a governar Curitiba, mas nós queremos uma atenção lá no Tatuquara também, lá no Campo do Santana também, no Caximba também, igual para o resto da cidade. Santo Inácio também. Então a gente está lutando, a gente está ajudando sim a governar Curitiba. Cada vereador tem o seu voto livre, faz o que quer, da maneira que quer, do jeito que quer. Cada um tem o seu jeito de trabalhar. Quero ceder uma parte para o vereador Toninho ali. Obrigado, nobre vereador Rogério Campos. Eu só queria colaborar, dando esse à parte, porque quando se fala em asfalto, se fala em revitalização, às vezes há muita crítica nesse sentido. E eu gostaria de deixar aqui uma pergunta no ar. Alguém mora ou já morou em frente a uma rua sem asfalto? Onde não tem asfalto? Eu morei. E a primeira farmácia que eu abri, aqui em Curitiba, foi na rua Arthur Martins Franco, no tempo que ela ainda era AP2. Não tinha asfalto. Todos os dias eu tinha que limpar as prateleiras, porque estava grossa de asfalto. A primeira casa que eu tive aqui em Curitiba foi na Vila Resistência. Não tinha asfalto. Quando chovia, era barro. Quando não chovia, era poeira. Da mesma forma foi no Chapinhal, na Ivo Bisoni, que antigamente era a Rua 9,
E hoje, na rua Jolilo Buzetti, onde eu moro, também tivemos essa situação. Então, nós compreendemos que é importante a situação de asfalto na nossa cidade, onde não tem asfalto, é uma situação de saúde pública, sim. Nós estamos lutando pela saúde, pela educação, para termos mais equipamentos, para que sejam abertos os equipamentos, mas não podemos fechar os olhos, que a saúde pública também é uma situação que depende do asfalto, depende para que a pessoa tenha saúde, tem que ter o asfalto em frente à casa, porque só quem mora nesse local é que conhece, só quem viveu na pele que conhece, e o senhor conhece muito bem, assim como eu e alguns outros vereadores aqui nessa Câmara Municipal. Muito obrigado. Obrigado, vereador Toninho. O senhor falou muito bem. Eu conheço na pele o que é isso, o senhor conhece na pele, alguns vereadores conhecem. Tem uns que o sapato, se pisar no barro, o sapato fala americano ali e não vai. Tem. Mas, vereador, você acha que não? Mas, para gente que sabe o problema que a comunidade, principalmente as mais carentes, sofrem, a gente sabe a importância de votar favorável num projeto desse. Vou votar favorável. Peço que os colegas vereadores votem favorável. Vou conceder uma parte ao vereador Agenor Pereira ali, famoso Cacá. Agradeço a parte, vereador. Só reiterar aqui que eu concordo com todas as falas. Inclusive, na legislatura passada, destinei emendas para algumas ruas. Então, não há o que se discutir da necessidade. Mas tudo que se discute de forma atropelada, de forma célere, sem qualquer discussão com as partes, pode ser diferente. Pode ser diferente porque tudo que é feito às pressas, realmente a gente costuma dizer que quem tem pressa come cru. Mas a necessidade e a demanda, ela é pertinente, sabemos disso, fato. Mas realmente podemos discutir tudo com mais clareza, com mais tempos e analisar tudo. Mas eu quero aqui fazer uma ênfase quando nós falamos muito das audiências públicas. E aí, aqui eu pisei no barro e piso no barro, porque eu conheço a cidade como motociclista profissional que trabalhei, e conheço a cidade como líder comunitário que por mais de 12 anos estive voluntariamente atuando. Então, de audiências públicas eu posso dizer o seguinte: se tiver 100, 90 é do sistema, 10 foi convidado por esses outros que, na verdade, eles não apitam em nada, que são muitos pau-mandados, muitas lideranças que, na prática, é tudo teoria, não trabalham de verdade para os seus representados nos bairros. Como o contrário é verdadeiro, tem muitas lideranças sérias e atuantes. Mas a discussão célere, ela pode, de repente, ser revista. Não estou criticando, vou votar favorável também, mas entendo que nada acelerado possa vir ser a contento ou de verdade como precisa. Mas temos aí a questão da saúde. Eu tenho escutado muitas obras na cidade, não tenho visto. Mas realmente a gente sabe da crise, da conjuntura, que ela vem da legislatura passada, não é diferente, essa não está diferente, mas que sejamos justos e honestos em algumas falas. Vossa Excelência está conduzindo muito bem a sua fala, eu votarei favorável, mas entendo que a questão de regime de urgência pode ser revisto, em especial em algumas situações quando mexe com direitos, ou venha onerar a população, que é o caso que está por vir, e aí muitos discursos vão ter que ser revistos, porque daí não é para funcionários públicos, não é para mais nada específico para 40 mil, vai ser para mais de 800 mil pessoas ou 1 milhão. Aí acaba-se o discurso e cai por terra. E quanto à questão de poder fazer este empréstimo, ou seja, se buscar esse recurso, Curitiba tem um histórico de capacidade de endividamento, nunca passou da média de seus 25%, então, na verdade, não foi o ajuste que veio dar essa condição, e sim que sempre manteve a capacidade, não foi o ajuste, foi sim por condições de sempre ter essa capacidade que tem a legislatura passada tinha, e por questões legais de certidões que não foi possível, e também por questões políticas que nós sabíamos e nós
todos criticamos na legislatura passada, no sentido que tinha lá o governo que não liberava recurso e, lamentavelmente, na ponta quem paga são os munícipes, são os cidadãos e, em especial, os que mais precisam. Muito obrigado, vereador, pela parte, parabéns pela sua fala. Obrigado, vereador. Entendo o que o senhor fala, mas também temos que admitir que na legislatura passada faltou muito boa vontade, faltou articulação, faltou discurso, porque ficou 4 anos, o que está em 11 meses aí, está fazendo o que o outro não fez ou não sabia fazer. Obrigado a todos. Continua a discussão. Para discutir, vereador Goura, gostaria de registrar a presença, convidado do vereador Mauro Inácio, do senhor Pedro Vidal, presidente do Conseg São Brás, e parabenizar o Conseg em nome da Câmara, em nome do vereador Mauro Inácio, pela parceria em reforma do 12º Distrito Policial, está sendo reformado em parceria com o Conseg. Seja bem-vindo, senhor Pedro Vidal, e parabéns a todos os membros do Conseg, que sempre é bem falado aqui pelo vereador Mauro Inácio. Concedemos a palavra ao vereador Goura. Muito obrigado, senhor presidente. Faço uma saudação a Vossa Excelência, nosso colega Jorge Samek. Muito nos honra aqui com a sua presença, com o seu trabalho muito digno todos esses anos lá em frente a Itaipu. Samek, muito obrigado. Bom, eu vou ser muito breve também, acho que a discussão já se alongou bastante. Queria destacar aqui um ponto. A mensagem do prefeito, que foi encaminhada à Câmara Municipal sobre esse projeto, ela diz assim: esta gestão colocou entre suas prioridades a manutenção, a implantação, requalificação de pavimentos. Perfeito? E também a implantação de calçadas, ciclovias, iluminação pública, sinalização viária, drenagem, transposições urbanas, etc. Também diz assim: o objetivo é garantir mais qualidade de vida à população e, eu friso essa expressão, humanizar os espaços públicos. Eu acho muito importante, e não tenho como discordar das palavras do vereador Rogério Campos, do vereador Mestre Pop, quando falam justamente da necessidade de retirarmos o antipó, de termos um pavimento de qualidade. Isso, com certeza, o vereador Toninho também ressaltou, isso impacta diretamente a qualidade de vida dos munícipes. No entanto, senhoras e senhores, eu faço um questionamento. A Visconde do Rio Branco, aqui no centro, precisava de um asfalto novo, realmente? A 13 de maio realmente precisava de um asfalto novo? Talvez esse asfalto poderia ter sido lá no Tatuquara. Tá? A gente atendeu a demanda da FEComércio, ali no Sesc da esquina, importante. Porém, eu não vejo ali trânsito, aqui na região central, com frequência, se havia tanta necessidade. Hoje está sendo inaugurado o binário Nilo Peçanha-Matheus Leme, que não prioriza o transporte coletivo, não prioriza e não traz nenhuma segurança específica para os pedestres. A gente vai ter uma dificuldade muito grande de travessia e foi falado aqui pelo próprio vereador Mauro Inácio como a demanda que chega da população nas audiências públicas, tanto a prefeitura quanto a nós, vereadores. Qual que é o top, a principal demanda é asfalto. Só que a gente depois tem o problema da segurança viária, porque as pessoas não têm uma condução consciente dos automóveis e abusam da velocidade. Isso gera acidentes, isso gera mortes. E aqui a gente tem uma outra contradição também da mensagem, que fala que existe um impacto desse investimento na redução de acidentes. Eu questiono isso, senhoras e senhores. A gente vai estar asfaltando, 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 e a cidade, que sempre foi referência de urbanismo, sempre foi referência de inovação urbana, ela mais uma vez está seguindo apenas no caminho simples e fácil do asfalto. Não existe nada de inovador, não existe nada de realmente moderno em termos de urbanismo, se a gente só vai ficar focando nesse debate de asfalto. Tem que ser feito, tem que retirar o antipó, com certeza, vereador Mestre Pop. Mas a gente tem que garantir segurança dos pedestres e temos que garantir a redução de acidentes. Senão a gente vai ter que pedir asfalto e pedir lombada na sequência, vereador Mauro Inácio. Tá? Então, eu acho que temos que ter um tratamento muito mais amplo, muito mais completo para as questões urbanísticas.
Por fim, não posso deixar de mencionar também que o vereador Cacá comentou, em fazendo um contraponto ao que foi falado, não foi o ajuste fiscal que possibilitou essa abertura de crédito. No ano passado, a Câmara Municipal aprovou um crédito de 108 milhões de reais com o Banco do Brasil para outras ações ligadas ao transporte coletivo também. Continua em discussão. Encaminhamento. Ok. Encerrada a discussão e votação, encaminhamento, vereadora Noêmia Rocha. 5 minutos, vereadora. Muito obrigada, vereadores e vereadoras. Eu vim aqui só para dar uma tranquilizada em vereadores que estão dizendo assim, porque eu vou votar favorável. Eu não vi nenhum vereador subir aqui e falar, vou votar contrário. Não é essa a nossa fala, enquanto oposição. Então, precisa a base prestar atenção no que a oposição diz, para não tomar decisões e falas. Nossa proposta, enquanto oposição, e aí eu vejo vereadores da base do Fruit falando do Fruit. Quem pode falar do Fruit aqui sou eu, que era a oposição. Agora, falar da base falando do prefeito, então a gente entende que na próxima legislação vão falar do Greca. Então, a nossa crítica aqui, vai continuar isso, é na maneira do gestor, não é na maneira que os vereadores votam. O executivo está tendo uma leitura muito ruim. Não há inovação, como já foi dito aqui. E é uma questão de administração do recurso, gente. Nós tivemos agora o TCE, impugnou uma licitação mal feita da prefeitura. E os prejuízos? Pode acontecer isso de novo com esse aditivo? Pode. É isso que nós temos que avaliar. Por isso, nós entendemos que precisamos, sim, de mais tempo para debate. Por isso, entendemos que o prefeito não pode trazer aqui todos os projetos em regime de urgência, porque ele vai fazer isso. Todos os projetos vão vir em regime de urgência. Por isso, apresentei uma emenda e preciso de 3 assinaturas, para que a gente possa mudar e trazer para o parlamento a decisão se esse projeto é para regime de urgência ou não, porque não está em contento, não há calamidade pública para esses regimes de urgência. Então, nós temos que avaliar isso. Uma leitura muito simples, explicativa. Não sou professora, mas eu faço a gestão da minha casa, nem sou pastora. Faço a gestão da minha casa. Eu não vou pedir dinheiro emprestado para fazer uma calçada na minha casa se eu tenho alguém doente dentro de casa precisando de medicamento. Por que eu faria uma calçada, pegava dinheiro emprestado, pego o dinheiro emprestado, então, para resolver um problema de saúde da minha casa. Não fazer a calçada da casa. Então, é essa a nossa leitura. O prefeito está nos anos 90, que tinha dinheiro abarrotado, que construía parque aqui, parque ali. Ele deixou um legado muito importante. Eu não posso negar isso, até porque ele era do PMDB. Então, enquanto PMDB, ele fez muita coisa boa. Ele fez muitos parques, ele cuidou. Você entendeu? Agora mudou de partido, mudou de pensamento também. Então, a nossa análise, caros vereadores, em hora nenhuma eu disse, vou votar contrário. Ao contrário, vamos votar favoráveis. Mas a posição do prefeito, eu critico. Critico e critico muito. Ele tem que ter uma outra leitura. Ele falou que ia zerar as consultas, não zerou, que era uma propaganda para ele ganhar as eleições. Ele não falou que ia fazer asfalto, ele falou que ia zerar as contas na saúde. E agora não investe recurso na saúde. Então, a nossa fala é, não pegaria dinheiro emprestado de ninguém para construir uma calçada na minha casa se eu estou com a minha filha doente. Poderia pegar esse dinheiro, sim, mas para resolver um problema de saúde da minha casa. Então, a minha fala é, eu vou votar favorável. Agora, caros vereadores da base, prestem atenção na oposição. Vocês têm aqui 8 vereadores com uma posição ou mais, uma posição propositiva. Ninguém aqui bate no prefeito, bater por bater. Nós temos subsídios e argumentos para falar desse prefeito. Não sabe fazer? Deixa que eu faço, a gente está ensinando ele. Muito obrigada.
Próximo vereador inscrito para encaminhamento, vereador líder do prefeito, Pia Petruzzello. Senhor presidente, em respeito ao Paraná Clube que está aqui hoje, e o Tico Kuzma vai fazer a saudação, eu quero de forma muito rápida, e também, claro, o Jorge Samek, que nos honra com a presença aqui na Câmara, de forma muito breve, ilustrar um pouquinho esse conteúdo. Veja, a tendência em melhorar a cidade com empréstimos feito de forma racional e equilibrada para o asfalto, que é uma demanda da população de forma geral, e eu disse isso ontem aqui de forma muito clara, a cidade de Curitiba, quando nós vamos nos bairros, a maior reivindicação é asfalto. Segundo lugar, saúde, e terceiro, educação. Então, há uma tendência em se perceber que falta asfalto na cidade. 1/3, Nelo Morlotti, que também está aqui, meu amigo Nelo, que nós vamos pavimentar ano que vem, 1/3 da malha viária de Curitiba será asfaltada, principalmente na periferia da cidade. Então eu quero deixar claro aqui, porque nós vamos fazer uma belíssima homenagem ao Paraná Clube, que merece. Não falo isso com nenhum demérito, muito pelo contrário, em que pese, o meu time está em condições, deixe para lá. Mas eu acho que é importantíssimo o nosso voto favorável hoje aqui, com tranquilidade, para que saibam a vocês todos que estão aqui que a cidade, Samek, só avança quando há o equilíbrio entre o legislativo, entre a prefeitura e o executivo e seus secretários, buscando caminhos. E esses caminhos geralmente são caminhos muito duros de se construir. A cidade avança, peço o voto favorável e parabéns aí já por antecipação ao Paraná Clube. A votação, faremos a votação nominal e por maioria absoluta, como diz o meu líder, vereador Pessutti. Para registro, senhor presidente. Para registro, senhor presidente. Presidente. Na sequência, vereador, é porque nós estamos no processo de votação, pode ser? Agradeço. Não havendo mais encaminhamentos, passamos à votação. Maioria simples. Perdão, maioria absoluta. Vereadores se manifestem pelo voto. Gostaria de registrar a presença do senhor Pedro Vidal, ele que é presidente do Conseg do São Brás, Santa Felicidade, convidado do vereador Mauro Inácio, e com muita luta o Conseg, junto ao governo do estado, conseguiu a reforma do 12º Distrito Policial. Deixo os nossos cumprimentos aqui pelo esforço e o denodo que o Conseg de São Brás vem fazendo pela cidade. Também fazer o registro do nosso ex-vereador, ex-deputado federal, também ex-presidente da Itaipu, vereador Jorge Samek, que por 4 anos consecutivos foi vereador dessa casa. Seja muito bem-vindo, está conosco e vai ficar mais um período conosco aqui participando da sessão no dia de hoje. Cumprimentar o presidente do Conselho Consultivo do Paraná Clube, Dr. Benedito Gomes Barbosa, a comissão técnica, a diretoria e os atletas que estão aqui hoje, estão convidados dessa Câmara Especial do vereador Tico Kuzma. Encerrada a votação, vamos para o resultado. Eu bati errado, 34 vereadores Posso votaram. Corrigir? Vereadora, só fica o registro, infelizmente. Mas a gente faz na verificação de voto, a gente confirma o seu voto favorável, ok? Obrigado. Então nós estamos com 35 vereadores, 34 vereadores. A vereadora também se soma ao voto favorável. Portanto, o projeto aprovado em primeiro turno. Justificar o voto. Regime de urgência. Primeiro turno aprovado com 35 votos. Pode registrar o voto? Justificativa de votos. Pode registrar o voto. Vereadora professor Josete, vereador professor Euler, vereadora Noêmia. Antes disso, vereadora Josete, só para um registro breve, vereador Cacá Pereira. Quero registrar aqui que fico feliz com a fala do líder, quando ele disse que vai ser 1/3 da malha viária revitalizada em Curitiba. E eu já fico feliz, já estou gostando da gestão a partir desse princípio. Que bom.
Ok, vereador, fica o registro. Vereadora, só um minutinho, vereadora. Eu só quero registrar. Obrigada, presidente. Vereadora Noêmia, também um breve registro. Eu quero dizer que eu estou honrado com a presença do Samek, vereador Samek. Eu estive em Itaipu, visitando enquanto presidente da Itaipu. Quero parabenizar pelo belíssimo trabalho que você fez lá. E tive a honra de conhecer tudo lá. Ele me deixou um carro à minha disposição para que a gente pudesse conhecer toda a estrutura. Parabéns, muito obrigada. Nós estamos agora em justificativa de voto. Presidente. Vereadora, professora Josete, na sequência, vereador. Não seria o caso de suspender a sessão? Na sequência, porque vereador. Tem vários vereadores que vão se manifestar, no mínimo 30 minutos. Vereador, na sequência, nós estamos em justificativa de voto. Vereadora com a palavra. Pela ordem, senhores. Vereadora, com a palavra. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, funcionários da casa, cumprimentar meu companheiro de partido, Samek, ex-vereador dessa casa, né, deputado, presidente da Itaipu, que fez um excelente trabalho à frente dessa empresa durante muito tempo. Cumprimentar também ao Paraná Clube, equipe técnica, administrativa, todos os jogadores. Parabéns, né, pela conquista. Sejam muito bem-vindos a essa casa. Eu só gostaria de ressaltar algumas coisas, porque acredito que quando nós votamos um projeto, nós temos que ter clareza, né, daquilo que a gente está votando. Então, frente a algumas afirmações aqui, eu achei importante esclarecer. Primeiramente, quando nós falamos desse crédito adicional no início da sessão, nós, inclusive, ressaltamos que estaríamos votando favoravelmente, porque, em questão de dívidas a médio e longo prazo, o município encontra-se em plena saúde financeira. Há uma limitação legal, que é de 120% de dívidas em relação à receita corrente líquida, e hoje o município tem uma dívida em torno de 17% da receita corrente líquida. Então, em termos, né, de dívidas a médio e longo prazo, o município está bem. O problema do município é de receitas nesse momento, onde as receitas não são suficientes para pagar as despesas correntes, né? E esse era um problema que já vinha de outras gestões. Então, o prefeito Gustavo Fruit recebeu o município com cerca de 600 milhões de dívidas não empenhadas. O que quer dizer isto? Que eram dívidas de curto prazo, onde não havia caixa para pagar. Então, os contratos do dia a dia, do lixo, né, da limpeza, pagamento de pessoal, enfim, né, é a isso que nós estamos nos referindo. Então, o pacote de ajuste fiscal que foi aprovado por essa casa, não por mim, pela maioria, né, não por mim e pelos meus colegas de oposição, ele não trata disso. Não tem nada a ver com isso. O pacote de ajuste fiscal, ele está tratando das dívidas desse momento, onde não há caixa para garantir o pagamento das despesas de custeio do município de Curitiba. Então, nós não estamos falando de dívidas a médio e longo prazo. E aí, né, importante retomar o que eu havia dito na minha fala, é que votamos sim, porque asfalto também é um direito do cidadão mais humilde que está na periferia e não tem asfalto na frente da sua casa. É um direito dele, é qualidade de vida. Mas que também temos que questionar o atendimento nas políticas públicas lá na ponta, na saúde, né, onde há falta de medicamentos, onde temos uma UPA fechada, né, e que foi complementada a reforma. Foi opção dessa gestão não contratar pessoal e fazer isso a partir das OS, que também têm o posicionamento contrário. Mas o município podia estar fazendo concurso público e colocando médicos e demais funcionários lá. Bem, ou contratar via FEAES, que já existe. Então, essa é uma crítica que nós fazemos. Assim como
nós estamos precisando abrir 12 CMEs que estão prontos. Então, o que eu falei é que é importante nós garantir o atendimento das políticas públicas também na área de saúde, educação e assistência. E uma informação que tive agora de manhã, mas que depois faço uso da fala, é de que está sendo fechada a República, né, a casa de atendimento aos moradores em situação de rua que já estão numa etapa da vida buscando emprego. São 50 vagas que estão sendo fechadas lá. Então, essa política pública tem que ser... Só para concluir, 30 senhor segundos, presidente. vereadora, por gentileza. Então, nesse sentido, é que nós entendemos que o asfalto é um direito importante, por isso votamos favoravelmente. Agora, temos que cuidar das pessoas que não estão tendo a política pública adequada. Então, gostaria de respostas do líder do prefeito em relação ao fechamento da casa, né, de acolhimento aos moradores em situação de rua. Obrigada. Vereador Felipe, na sequência, professor Euler. Estou inscrito também, senhor presidente. Bem rápido, parabenizar todo o Paraná Clube, sua equipe e comissão técnica. Eu queria falar rapidamente, dizer o seguinte, é evidente que o asfalto é importante, os financiamentos são feitos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, estamos aprovando esse crédito e regime de urgência. Agora, o que não pode é levar aumento da carga tributária, IPTU principalmente, a cargo de aumentar o asfalto na cidade de Curitiba. Tem outras formas de fazer, está aí o empréstimo e recursos advindo também do governo do estado, que agora, nessa gestão, diferentemente da gestão anterior, a desculpa sempre existe, não tinha dinheiro. Gestão do Gustavo Frutti... Senhor presidente, só presta atenção, porque é justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto. Recursos, então, que não vinham, como estão vindo nessa gestão, não vinha na gestão do Gustavo Frutti. Eu voto favorável, sim, porque são recursos advindos da Caixa Econômica, de direito da cidade. E também é importante dizer que é um voto aberto. Quando o voto é para recursos desse, voto aberto, se vota aqui aberto. Agora, ontem, quando era para aumento, em regime de urgência, aumento de impostos, foi feito de uma forma não aberta e transparente como essa. Mas dizer que a cidade de Curitiba precisa, sim, de recursos. E que venham muitos recursos do governo do estado agora, porque agora não é o Gustavo Frutti prefeito. Vereador professor Euler, com a palavra, 5 minutos, por gentileza. Senhor presidente, na sequência, caberia uma explicação de Vossa Excelência com relação ao voto aberto, porque o voto na Câmara todo é o voto aberto. Sim. Vossa Excelência, como presidente, deveria falar. Momento oportuno, vereador, só para explicar para os convidados. Bom dia a todos. Quero parabenizar toda a equipe do Paraná, a comissão técnica, o Nelo Morlotti, um grande torcedor do Paraná Clube. E sobre a justificativa de voto, eu votei favorável, obviamente, a essa aquisição do empréstimo, e teremos outro para votar ainda hoje, porque, obviamente, o asfalto é uma demanda da população. Segundo o próprio líder, ficou em primeiro lugar entre as demandas nas pesquisas feitas aí com toda a população. Agora, é importante que não se esqueça de outras áreas, outras áreas que são consideradas essenciais, como saúde e educação. Então, a gente acredita, o meu voto é favorável em função disso, acreditando que essas outras áreas essenciais não serão colocadas em segundo plano. E um comentário só, eu creio que o número que o vereador Pierre tem apresentado talvez esteja equivocado. Eu acho pouco provável revitalizar 1/3 da malha viária de Curitiba. Afinal, nós temos 4.500 quilômetros de malha viária, seriam 1.500 quilômetros, cada quilômetro o custo aí de asfalto é de R$800 mil. Daria cerca de 1.200 bilhão. Ou talvez eu não tenha entendido direito o que foi falando. 1/3 só das de chão, e não da malha viária. Então tá bom.
porque senão não fecharia a conta, né? Tá bom, mas a justificativa era isso, né? Que o voto é favorável, visto que asfalto é realmente uma demanda importante. Perfeito. Nesse momento eu suspendo a sessão, mas só para esclarecimento, esta casa consolidou a transparência. Há alguns momentos que os vereadores e o plenário é soberano nas decisões. Se ontem a votação não foi nominal, é porque houve movimento das bancadas e se manifesta como pode. Só para garantir de forma concreta a transparência dessa casa, e nós ampliamos muito a transparência, principalmente nessa gestão. Gostaria de chamar os vereadores que estão na sala anexo, que nós temos projeto agora, que a votação é maioria absoluta. Então, a presença de todos os vereadores, muito importante no próximo projeto em pauta. Convido os vereadores que estão no hall de entrada, nas salas anexas, que, por favor... Presidente, eu gostaria de fazer uma sugestão. Se a oposição entender, se não entender, também não há nenhum problema. Certo, vereador. Como estamos tratando de uma mesma matéria, de um mesmo conteúdo, de um mesmo empréstimo, contanto de outro banco, para que ou façamos um acordo de 5 minutos de lado, ou até mesmo deixar a discussão... Ou a discussão, ou se vocês entenderem, encaminhamentos também. Porque não vai fazer sentido discutir... Nós temos um tempo da sessão ainda, e nós temos 8 projetos a serem apreciados. Se os senhores entenderem que só o encaminhamento, por exemplo, só a justificativa... Nós abriríamos mão de discutir esse projeto justamente porque se trata da mesma matéria. Se a oposição, o vereador Gora, a professora Josete, entenderem desta forma... Fica ok. Se não entenderem, tudo bem. Então, aí abriríamos para 5 minutos para discutir. Eu acho que a oposição, consenso pergunta à oposição nosso se há esse apenas acordo. O encaminhamento é suficiente. Então, em acordo entre oposição e situação, fariam os encaminhamentos, ok? Perfeito? Acordo, as lideranças concordam? Perfeito. Então, encaminhamentos. Vereador Bruno Pessutti com a leitura do segundo projeto. Projeto de Lei Ordinária 5.360/2017, iniciativa prefeito, dispõe sobre a contratação de operação de crédito com a Caixa Econômica Federal. Publicada a apresentação Diário da Câmara 9.641, em 17 de novembro de 2017. Publicada a instrução, pareceres e emendas Diário da Câmara 9.646, em 24 de novembro de 2017. Regime de urgência, votação global e nominal, aprovação maioria absoluta. Primeiro encaminhamento. Professora Josete, encaminhamento. Senhor presidente, demais presentes. Agora vamos tratar da mensagem 58, que também diz respeito à contratação de operação de crédito, só que agora temos uma contratação de crédito junto à Caixa Econômica Federal. Mas os objetivos são os mesmos, que diz respeito a contratar recursos para pavimentação asfáltica. Então, é importante nós destacarmos, mais uma vez, que em relação a dívidas de médio e longo prazo, o município tem saúde financeira. Hoje só temos 17% de dívidas, enquanto que a legislação federal determina um limite de 120% das receitas correntes líquidas. Então, temos capacidade de endividamento. Da mesma forma como no outro projeto, não há detalhamento das ruas que serão beneficiadas com esses recursos. Então, aguardamos na sequência, assim que se finalizar, e nós sabemos que no momento da assinatura do contrato é necessário que esse relatório esteja anexado.
Então, esperamos ter acesso a essas informações, porque, como já disse na fala anterior, acho importante reafirmar que entendo que deve haver uma priorização daquelas vias que hoje, na verdade, por onde temos as linhas que trafegam do transporte coletivo, principalmente naqueles trechos onde a pavimentação é de antipó, né? E sabemos que a questão do processo de tapa-buracos, operação tapa-buracos, como alguns costumam chamar, a médio e longo prazo ela é muito cara. Então, pode resolver um problema momentâneo, mas que, se nós formos fazer as contas, acaba saindo bem mais caro a longo prazo do que efetivamente se investir mais numa pavimentação asfáltica definitiva e que terá uma durabilidade muito superior. Então, também faço eco à fala do vereador Goura, no sentido de que temos visto algumas vias centrais que, no nosso entendimento, estariam bem menos comprometidas que outras vias na cidade de Curitiba. Vou citar, inclusive, o trajeto de 2 linhas de ônibus, e que eu conheço, porque moro naquela região e faço uso do transporte coletivo em alguns momentos, que é a Vila Novo Mundo, a linha Novo Mundo e a linha Vila Cubas, que a maior parte do seu trajeto se dá em trechos de antipó. Então, quase todo mês nós temos a operação tapa-buraco lá. Então, acho que nós temos que pensar em priorizar essas vias, como um todo, fazer um mapeamento da cidade. Acredito que as secretarias aí responsáveis por isso devam ter adotado isso como critério, mas acho que é importante reforçar que quem faz o uso desse transporte sabe o quanto é complicado você estar dentro de um ônibus, principalmente em pé, mas sentado você sente da mesma forma, passando pelos buracos. Então, principalmente as pessoas que têm mobilidade reduzida, pessoas idosas, enfim, têm essa dificuldade maior. E acho importante que a gente priorize, portanto, esses trechos. Minha fala vai nesse sentido. Então, como já havia dito, vou votar favoravelmente, entendendo que é um direito de todo cidadão e cidadã trafegar por vias com uma pavimentação. E principalmente, 30 segundos só para concluir. Segundos. Principalmente naquelas áreas onde a gente ainda não tem pavimentação, eu acredito que é importante priorizar, principalmente onde temos também o transporte coletivo. Seria isso, obrigada. Continua em processo de votação. Ninguém mais querendo encaminhar. Vamos colocar em votação o projeto. Senhores vereadores e vereadoras, registrem os seus votos. Vamos ao resultado da votação. 38 votantes. Não, está errado. São 34 votantes. 34 com a expressão sim. Aprovado o projeto.